Olá, tudo bem com você? Estou mais uma vez aqui para podermos estudarmos junto a Palavra de Deus. Hoje vamos abordar um assunto muito falado no nosso meio evangélico, que é o dom de línguas. Hoje nós vamos ver na Bíblia sobre o dom de língua hoje falado em muitas igrejas pentecostais. De antemão, quero agradecer a você que segue aí o meu canal. Eu abri esse canal justamente para pregar a palavra de Deus e levar a todas aquelas pessoas o conhecimento bíblico. E quero falar também que eu não estou aqui para atacar a sua fé e nem duvidar dela, mas eu preciso falar as verdades que está nesse livro sagrado. Então eu convido você a me acompanhar nesse estudo e marcar aí os textos na sua Bíblia para que você também possa falar para aquelas pessoas da sua igreja, os seus amigos de trabalho, para falar na grandiosidade da palavra de Deus. Antes de nós começarmos esse estudo, nós não abrimos a palavra de Deus antes de orarmos. Então feche seus olhos, curve a sua fronte e falamos com o nosso Senhor, nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado mais uma vez estar na sua presença para estudar a tua santa palavra. Que o Senhor leve entendimento a cada um de nós e que o Senhor me dê o entendimento para poder falar na sua palavra, meu Pai, assim como o Senhor deseja que todos nós falamos. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero dizer para você que eu estarei abordando esse assunto hoje, porque há tempos atrás, eu como você, converso bastante aí com muitas pessoas e eu tenho conversado muito com pessoas de outras denominações. E elas às vezes têm me perguntado se nós adventistas acreditamos no dom de língua. Eu particularmente tenho respondido com franqueza, com sinceridade a cada um deles, mas respondendo dentro da palavra de Deus, assim como Deus queira que nós entendemos. Embora eu não concorde com eles, também devo discordar com respeito e não agredindo a fé deles. Eu não estou aqui para contrariar você e nem julgar você. Estou aqui apenas para demonstrar o que a Bíblia realmente fala sobre o dom de língua. Convido você então a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu já tenho a minha Bíblia aqui na mão. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Nós temos que ter em mente aqui que o dom de língua na Bíblia ele é dado para fins evangelísticos. Não é dado apenas porque eu quero receber, mas ele só é dado conforme o Espírito lhe apraz. E isso Jesus tinha prometido aos apóstolos, para permanecer em Jerusalém, que ali eles serão revestidos do poder do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo. Passou e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Aqui o texto é claro. Aqui diz assim, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, como o Espírito lhe concedia que falasse. Veja, certa vez eu estava conversando com um irmão e ele me disse assim, estava falando ali sobre a vida dele. Ele é de outra denominação, me disse assim, eu me apostatei da fé por esse motivo. Eu fiquei durante 3 meses jejuando
não o dia todo, mas boa parte do dia, fazendo jejum todos os dias durante 3 meses, porque ao decorrer desses 3 meses eu ia ser batizado e eu estava esperando ser batizado com o Espírito Santo. Só que no dia do meu batismo isso não aconteceu. O Espírito Santo não repousou sobre mim, eu não falei em língua. E o pastor punhava a mão na minha cabeça e dizia que era só eu falar em língua. E eu fiquei muito triste ao ouvi-lo, ele me dizer isso. E ele disse que depois disso ele afastou-se da igreja. Hoje não frequenta igreja nenhuma mais. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você também é cheio do Espírito Santo, que Deus te ama muito, tá? Veja que o dom de língua aqui, como eu vou mostrar hoje nesse estudo, é um dom para fins evangelísticos. Não um dom para a gente falar apenas por falar. Você entende? Então nós não podemos desanimar as pessoas com esse tipo de fala, dizendo que a pessoa sai da água tem que falar em língua. Ora, Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus nunca falou em língua. Elias era cheio do Espírito Santo, também nunca falou em língua. Em Apocalipse 22, 9 a 11, diz que quando João prostou sobre o anjo, que o anjo disse, levanta que eu sou conservo de Deus como você, o anjo não falou com ele em línguas angelicais, falou no idioma dele, que ele entendia. Quando o anjo do Senhor visitou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, diz assim que o anjo também não falou em língua, falou no idioma de Abraão. Veja, para você ser cheio do Espírito Santo, irmão, você não precisa achar que você fala em línguas angelicais, que isso não tem nenhum apoio bíblico. E é isso que a gente está estudando hoje. Então, eu vou continuar a leitura, tá? E aqui vai dar para nós o entender por que ele estava falando em outras línguas. Diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu-se a multidão e possuiu-se de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Ora, ali havia muitos homens, muitos judeus, várias pessoas, várias nações ali em Jerusalém naquele dia, o dia de Pentecostes. E eles ouviam cada um falar na sua própria língua. O que isso quer dizer para mim e para você? Que eles estavam entendendo o que aqueles homens realmente estavam falando. E aqui o texto vai dar razão no versículo 7. Vai dizer assim, estavam, porém, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como ouvimos falar a nossa própria língua materna? A própria língua materna é aquela língua que você nasceu, né? Ou seja, você nasceu aqui no Brasil, então você fala o português. E a língua nossa, a minha materna é a língua portuguesa, né? Quem nasce nos Estados Unidos, inglês e assim por diante. E aqui está dizendo assim que havia muitas pessoas ali de lugares diferentes. E aqui no versículo 9 vai dizer qual os lugares eram esses. Então diz assim, somos pardo, medos, elamita e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélito, cretense e árabes. Como nós ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus. Veja, aqui ele estava ouvindo a grandeza de Deus, eles entendiam o que aqueles apóstolos, aquelas outras pessoas estavam dizendo. Você entende? Então aqui houve um propósito.
de levar a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que ali se encontravam. Se você for no dicionário, em algum dicionário, você vai entender o seguinte: a palavra grossolalia, ela significa a suposta capacidade de falar em língua desconhecida quando está em transe religioso, né? Esse suposto dizer que as pessoas falam em língua angelicais, mas isso não tem base nenhuma bíblica. Xenolalia, do grego xenolalia, que significa estranho, e lalia significa linguagem. Veja, quando lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16 e 17, eu vou ler para você. Marcos 16, 17 diz assim: vai dizer assim, que é para ir, e todos falarão em novas línguas, né? Então diz assim, texto em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim, e disse aqui Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas e pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui, o termo que falarão novas línguas, então não será uma língua só, serão vários, né? Vários idiomas. Assim que o Espírito Santo te capacita, ele pode te dar aí a capacidade de falar em outros idiomas. Não aquele seu materno, mas assim em outras. A palavra aqui, novas, é a palavra do grego kainos. Kainos significa novo, mas no sentido novo para você que nunca teve aquilo que você está recebendo. No grego, eu não sou nenhum especialista em grego, mas eu procuro muito estudá-lo. E assim também, você que deseja estudar a Bíblia deve fazer algum estudo aí com alguns especialistas nessa língua, principalmente em muitas partes que a gente não conhece. Então a palavra aqui, kainos, significa novo, mas no sentido que já existe, mas é novo para a gente. Para essa língua existir, uma língua estranha, uma nova, a palavra seria neos e não kainos. Neos é uma coisa exclusiva, é uma coisa que nunca existiu. Portanto, a palavra aqui, se você procurar, a palavra que é a palavra kainos do grego, que é um novo existente. Vamos supor, se hoje eu vier falar em outra língua, ou em outro idioma, para mim será um novo. Vamos supor, eu aprendi, o Espírito Santo me deu o dom de falar italiano. Aqui seria kainos, porque já existe. Não é exclusivo. Já existe. Ele é novo para mim. Então seria kainos, novo para mim. Mas é um novo já existente. E não o neos. Ok? Então já tem que ter isso aí em mente. E o próximo texto que a gente vamos ler está aqui em Atos, capítulo 10. Atos 10, versículo 46. Vamos ver aqui. Atos 10, 46. Pedro com o gentil. Diz assim. Eu vou ler o 44. Aqui o meu subtítulo está assim. A descida, o Espírito Santo desce sobre o gentil. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre o gentil foi derramado o Espírito Santo, pois ouvia falar em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar
água para que não sejam batizados, assim como nós receberam o Espírito Santo. Talvez ainda muitos judeus ali eram muito ignorantes. Eles pensavam que só eles poderiam ser salvos, né? Mas aqui, o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo justamente para isso, para mostrar para eles que aquele povo, o gentil, também teria a mesma condições dele, né? De obter a salvação, que eles também seriam um povo de Deus. Assim como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui, quando o Pedro está falando ali que desce o Espírito Santo sobre eles, eles entenderam que Deus derramou também sobre o gentil, dando a oportunidade a eles também da salvação, e não como foi só os judeus, né? Como nós fazemos um estudo mais amplo, quando a gente vai para João capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Assim também Paulo foi para os judeus, mas eles também recusaram, então Paulo foi para os gentios. Então nós temos em mente aqui que eles ouviram falar, e eles entenderam e agradecendo a Deus. Então é algo que tem interpretação. Não é algo que se fala e se não entende, e nem algo que está em transe e a pessoa fica em transe falando alguma coisa que ninguém entende e não tem interpretação. Aqui, porém, eles entenderam, eles ouviram e entenderam. Tá? O próximo texto está aqui também em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. E eu vou ler com vocês. Ele diz assim, 19, versículos 5 e 6 diz assim: Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhe a mão, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Quando Paulo estava falando a estes homens, ele colocou a mão, começou a orar, então esses homens passaram a falar em língua, né? E profetizavam. Aqui também, o povo aqui também era gentil, era o povo da Ásia, né? Aqui em Éfeso. Para a gente entender esse contexto, nós teríamos que ler aqui os versículos 18, 6, né? Que vai dizer assim, ó, e a ponto-se eles blasfemavam, sacudindo Paulo as vestes, disse-lhe, sobre a vossa cabeça é o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desses agora vou para o gentil. Saindo dali, entrou-se na casa de um homem chamado Tício, justo que era somente a Deus a casa, e era contígua à sinagoga. Então veja, Paulo diz aqui, Paulo anuncia Jesus em Corinto, e de repente o povo ali, o judeu, eles recusam a palavra de Paulo. E Paulo diz assim que o sangue de você é sobre a sua cabeça. Eu estou limpo disso, eu vou para o gentil. Então quando Paulo vem aqui, chega aqui, embora também o povo de Corinto era um povo desses, e Paulo aqui vai então para a Ásia, o ponto aqui de Éfeso, né? E aqui ele vai então se encontrar com alguns deles, e quando Paulo diz que eles foram batizados em nome de Jesus, também receberam o Espírito Santo. Mas tem que ter em mente que devemos ler todos os textos dentro do seu contexto. Nós não podemos ler nenhum texto isolado, porque quando a gente faz isso, a gente passa a não entender de fato os textos, né? Então agora eu quero ler um outro texto, que esse texto, olha, é um dos textos que mais as pessoas usam sobre essa confusão. Esse texto está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: a quem fala em língua não fala
os homens, mas fala em mistério, fala a Deus, né? Então eu quero ler com você, para você também poder acompanhar. Então diz assim: pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aqui Paulo está ensinando, né? Aqui Paulo está ensinando como devemos comportar-se na igreja. Aqui, Corinto era uma cidade ali pontuária, recebia várias pessoas, né? Pessoas de outras nações e tudo mais. E muitos tinham recebido o dom de língua e eles estavam usando indevidamente dentro das igrejas. E aqui Paulo está ensinando, olha, quando você chegar numa igreja que todo mundo fala ali o seu próprio idioma, você não precisa, né, se opor, ficar orando em língua. Porque ninguém vai entender o que você está falando. Então Paulo começa aqui a ensinar. Aí Paulo vai dizer assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E quem fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí Paulo vai dizer, eu quisera que vocês falassem todos em outra língua. Mas, porém, que profetizar, pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas. Salvo se interpretar para que a igreja receba edificações. Paulo está dizendo aqui que aquele que profetiza lá na igreja, ele edifica a igreja, que todo mundo entende, todo mundo consegue entender, né, a profecia que tá, agora as profecias, né? E quem fala em outra língua, Paulo diz assim, que é bom também que ele interpreta o que está dizendo para que essa pessoa pode edificar a igreja, que as pessoas podem dizer amém. Como que a pessoa vai dizer amém se não entende o que você está falando? Então eu queria que você, com mais tempo, lesse aí na sua casa o capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 14. E eu vou ler mais alguns versos aqui. Eu não vou ler o capítulo todo por causa do tempo. O versículo 6 diz assim: agora, porém, irmão, eu for ter contigo falando em outra língua, em que vos aproveitai? Se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou de doutrina. Assim é o instrumento inanimado, como a flauta e a cítara. Quando emite som, se não derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também a trombeta der o som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim é vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizem? Porque estarei como que falasse ao ar. Você entende o que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que nós temos que... Nós, assim, eu estou dizendo aqui em um contexto como fosse para mim e para vocês se falassem outros idiomas, que quando nós estivéssemos dentro da igreja, nós não deveríamos usar o nosso idioma, outras línguas, outro idioma, para ficar ali se engrandecendo, né? Ou seja, porque outras pessoas não iam entender isso. Então, aqui Paulo está ensinando, olha, que quando... Aí, no capítulo inteiro aqui, Paulo vai dizer, quanto dois ou muito três falarem, que haja intérprete, né? Que fala um de cada vez. E aqui vai dizer assim que, no versículo 34 ali, no versículo 39 em diante ali, no 39 diz assim, ó, portanto, meus irmãos, procurar com zelo o dom de profecia, não proibais falar em outra língua, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Né? Então tem espaço para todo mundo. Se alguém fala em outro idioma na igreja, deve ter ali alguém que interpreta. Agora, como que eu entendo 1 Coríntios capítulo 14? Para entender 1 Coríntios capítulo 14, nós temos que ler 1 Coríntios capítulo 12, né? Que vai dizer assim, vou ler a partir do versículo 4, vai dizer assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também adversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O Espírito Santo, ele age nas pessoas para um fim de aproveito, ou seja, um fim evangelístico. Ele pode me usar assim como está usando e usar você também para levar outras pessoas ao pé de Cristo, ao caminho de Cristo. Esse é o aproveito do fim evangelístico. Ok? E aqui diz no versículo 8, porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e outro no mesmo Espírito a fé, e outro no mesmo Espírito o dom de curar, e a outra operação de milagres, e outro profecia, outro discernimento de espírito, a variedade de línguas. Veja bem, variedade de línguas. Aqui, línguas no plural, não no singular. Não está aqui. Variedade de língua. Variedade de línguas. Então o Espírito Santo pode capacitar você a falar em qualquer outro idioma. Ok? E aqui diz assim, e a outro a capacidade para interpretá-las. Você está entendendo aqui o texto? A interpretação do texto. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-a como lhe apraz, a cada um individualmente. Veja, o Espírito Santo pode usar eu e você, qualquer outra pessoa, como lhe agrada, ou como ele quiser. Não é como a gente quer. Ah, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Tudo bem, a sua vontade é muito boa, mas muitas vezes o Espírito Santo pode usar uma outra pessoa. Né? E pode ver que as pessoas inspiradas aqui são as pessoas mais simples. As pessoas que escreveu a Bíblia são as pessoas mais simples. Assim foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você quer saber se você tem o Espírito Santo ou não? É só você ir aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Né? Gálatas 5, 22 vai dar a resposta para você, se você tem o Espírito Santo ou não. Então vamos aqui achar Gálatas 5, 22. Olha que coisa mais linda, o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso, ter o Espírito Santo. Só que aqui em 1 Coríntios capítulo 13, entre o 12 e o 14, aqui Paulo vai dizer assim, mas Paulo disse que quando que a gente fala em língua de anjo. Paulo nunca ensinou isso. Nós temos que ler o texto com mais cuidado e entender justamente as palavras. Eu não sou muito bom em leitura, né? Também não sou muito bom em fala, mas Deus tem me abençoado e vai me capacitar muito mais ainda para aprender. Eu estou aprendendo a cada dia. E tenho orado muito para que Deus me capacita a cada dia mais para levar a palavra de Deus mais adiante. Aqui, em Coríntios capítulo 13, Paulo está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze, que soa como um símbolo, que retine. Paulo diz assim, ainda, o ainda não aconteceu. Quando você fala ainda, significa que algo ainda não aconteceu. Ou pode acontecer, ou pode que não. Então aqui Paulo não está ensinando que ele fala em língua de anjo, língua angelicais. Como eu já disse,
Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, nunca falou em língua. Elias, Moisés, todos os outros profetas eram cheios do Espírito Santo, nunca falaram em línguas. Então você tem que ter isso em mente. Então, meu irmão, não desanime da sua fé, busque mais, todos os dias procura ler mais a palavra de Deus, não lê os textos isolados, lê os textos sempre dentro do seu contexto. Às vezes precisamos ler um livro da Bíblia inteiro para entender aquela passagem que a gente não entendeu. Se você não tem entendimento, pede ao Espírito Santo que Ele o dará. Assim como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Né? E eu quero que você entenda que muitas pessoas também dizem assim que quando ler Joel capítulo 2, versículo 8, eles dizem, mas está vendo ali? Ali Deus disse que vai derramar todo o seu Espírito, todo sobre a carne, né? Os velhos sonharão, as jovens profetizarão. Está ali em Joel capítulo 2, versículo 28. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Ali, aquela promessa, Joel, quando fala ao povo, Joel tem um chamado urgente ao povo, ao arrependimento. E ali aquela promessa significa que se o povo voltar para Deus e buscar Deus, Deus está disposto a dar essas bênçãos a eles, tá? E isso que o texto está dizendo. Então, procura ali ler o contexto ali para você entender. Não podemos ler apenas o texto isolado, tá bom? Eu espero que ficou bem claro para você esses textos que eu li aqui. E você pode também, né, continuar fazendo esse estudo, que quando você começa a estudar a Bíblia, ela vai sempre direcionando você a outras partes, né, falando sobre o mesmo assunto. Lembrando que sempre temos que ler os textos dentro do seu contexto. Eu estarei em outros vídeos abordando outros temas, né? Espero que você possa acompanhar aí, né, esses outros vídeos. E eu peço que Deus te abençoe muito, porque Deus tem me abençoado muito nas leituras, nos meus estudos. Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz que todos aqueles que buscam acharão e aqueles que batem abrirão. Então você tem que ser dessas pessoas que buscam a Deus, né? Eu quero te dizer que muitas vezes você está em algum lugar, denominação, não importa a sua religião, a sua denominação, tem que saber se o seu ensinamento é bíblico. Porque muitas vezes as pessoas param de seguir a Deus, a Jesus, eles simplesmente abandonam porque não alcança aquele objetivo que as pessoas hoje pregam nas igrejas. E isso é triste para o Evangelho. Que Deus quer que você conheça todas as verdades. João 8,32 assim, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te levar, você tendo o conhecimento da palavra de Deus, você não vai ser enganado. Olha, se você não sabe para onde você quer ir, alguém vai pegar na sua mão e vai levar você para onde eles querem que você vá. Deus não quer que você se perde. Também não quer que você fique enganado. Eu me lembro que Paulo diz lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, quando ele chegou lá em Bereia, ele disse que os bereanos eram um povo mais nobre. Era um povo que, quando Paulo lia as Escrituras, aquele povo também pegava
os seus escritos, a sua Bíblia ali, acompanhava a leitura de Paulo, para ver se tudo que Paulo estava dizendo era daquele jeito mesmo. Então nós devemos fazer assim, nós não devemos acreditar em tudo que ouvimos por aí. Às vezes você busca uma informação na internet, que aquela informação não é válida, não tem fundamento com a Bíblia, cada um fala o que quer. Você não deve acreditar em mim. Você tem que acreditar na Bíblia. Ah, eu acredito no padre, no pastor. Não, você está errado. Pega a sua Bíblia e acompanha os textos. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 2, versículo 13, que Deus não agrada só com o ouvinte, mas aquele que lê será justificado. Então você tem que ler mais a palavra de Deus. Você tem que estudá-la. Você tem que se esvaziar quando vai ler a palavra de Deus. Você tem que se esvaziar e ir para a palavra de Deus, deixar que Deus fale ao seu coração. Deixar o assim diz o Senhor, não assim diz o pastor. Muitas vezes nós queremos achar na Bíblia alguma coisa que nos satisfaz, aquele desejo nosso. Muitas vezes as pessoas leem um texto e aplicam na sua vida para dizer assim que ele está fazendo certo, porque a Bíblia também apoia. Mas eu quero dizer para você que nem tudo que a Bíblia apresenta ela adoça ou ela apoia. A Bíblia muitas vezes é um livro didático que Deus apresenta para nós, para mostrar para nós aquilo que aconteceu no passado, para nós não aplicarmos muitas coisas na nossa vida nos dias de hoje. Muitas pessoas chegam a falar um absurdo. Por que Salomão teve 1000 mulheres? Então, nós temos que ter em mente, nós temos que procurar ler mais, estudar mais. E nesse estudo de hoje, eu quero que você procure mais ler sobre isso, os dons de língua hoje falados nas igrejas. Isso não tem base alguma. Como eu disse, eu não estou atacando a sua fé. Estou dizendo o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes você é levado por um extremo que as pessoas querem que você seja como eles. Nós não devemos fazer isso. Muitas vezes as pessoas se acham superior a você, dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo, que eu falo em língua. Olha, meu irmão, lembre-se, quando alguém falar isso para você, lembre-se do texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Né? Você é cheio do Espírito Santo. Né? As pessoas acham que estar cheio do Espírito Santo é falar, ficar em sobrenatural, acha que o Espírito Santo é uma força sobrenatural. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Ele está comigo aqui agora, nesse momento, Ele está com você também na sua casa. Tá bom? Eu peço que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa abençoada nos seus estudos. Que nós possamos cada dia mais buscar a presença de Deus para a nossa vida. Sempre pedindo a orientação de Deus e sempre orando e pedindo o entendimento dele. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e continue estudando. E peço que você, nesse momento, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Bondoso e querido Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por esse estudo, meu Pai. Se alguma coisa, Senhor, eu deixei de falar, ou se alguma coisa, Senhor, eu deixei de esclarecer, que o Senhor me perdoa, que eu sou falho, meu Pai. Mas que o Senhor coloque no coração dessa pessoa, meu Pai, as tuas palavras ditas. Porque conhecereis a verdade, Senhor, e a verdade nos libertará. Que cada um de nós possa conhecer cada dia mais a tua vontade, meu Pai, e aplicar ela às nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar aí e que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você no próximo vídeo, onde estarei abordando outros assuntos. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Deus te abençoe.